Boa noite, irmãos. Devido às resoluções pelo Ministério da Saúde, tivemos que fechar o templo e continuar nossas programações de casa. Tá? Confesso que é uma experiência nova para nós hoje, mas faremos isso, né, temporariamente até durar essa epidemia do coronavírus. E nessa noite eu quero que vocês orem comigo nesse momento. E logo em seguida vamos fazer uma leitura do texto de Atos capítulo 2. Oremos. Obrigado, Pai Eterno, por essa noite de Tua presença. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que será aberta e lida, Pai, nesse momento. Que o Senhor possa nos usar, Pai, como instrumentos Teus, Pai, para glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Pai, pelos exemplos que nós temos estudado em Tua palavra. E visto como a Tua igreja, Pai, jamais foi fechada, Pai, sempre continua ativa, diante de tantas perseguições mais ferrenhas, Pai, que eles enfrentaram, Pai. Que essas verdades, Pai, possam habitar em nossos corações e que não fiquemos abalados, Pai, com o que está acontecendo lá fora. A Tua igreja está viva, a Tua igreja está ativa, Pai, aqui no Brasil, Pai. Que nos comportemos como tais. Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, como dissemos, o livro de Atos dos Apóstolos é uma narrativa de milagres do Espírito Santo operados através dos apóstolos. E vemos aqui o nascimento da igreja, quando tudo parecia contrário a ela, né, a força do Império Romano e outras coisas mais. A igreja continuou ativa e sempre trabalhando para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria ler para vocês hoje à noite um texto que me chama muita atenção no livro de Atos, que é Atos capítulo 2, e eu quero ler o versículo 41 até o 47. De sorte que foram batizados de bom grado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um tinha de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão e em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Bom, a igreja primitiva, ela não tinha aquilo que nós consideramos hoje para ter o sucesso, como dinheiro, influência política, propriedades, status sociais. Mas, no entanto, aquela igreja ganhou multidões para Cristo e implantou várias igrejas no mundo romano. Isso se deu pelo poder do Espírito Santo que capacitava o ministério daquela igreja. Os primeiros cristãos eram inflamados pelo Espírito Santo. E aqui cabe uma frase do pastor Vance Havner, que dizia o seguinte, abre aspas: não vamos transformar o mundo pela crítica, nem pela conformidade, mas sim pela combustão dentro de vidas inflamadas pelo Espírito de Deus. Então, o ministério do Espírito Santo na igreja é glorificar o nome de Cristo através do testemunho dos seus membros, através do testemunho e vida de cada cristão. E Atos capítulo 2 vai nos ajudar a entender esses atos do Espírito Santo dentro daquela igreja. Primeiramente, a experiência que eles enfrentaram foi a espera do Espírito Santo, que fora prometido por Jesus Cristo após sua ressurreição, para conduzir a igreja naquela época.
E interessante, irmãos, que aquele episódio, ele é retratado em três festas especiais para os judeus, a saber, a festa da Páscoa, onde um cordeiro era imolado, e aqui no Novo Testamento, o cordeiro que foi imolado foi Jesus Cristo, João capítulo 1, versículo 29. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A outra festa era as primícias, né, que comemorava, não retratava a ressurreição de Jesus Cristo, 1 Coríntios 15, 20 até o 23. E provavelmente o Pentecostes, né, que retrata a formação da igreja naquela época. Depois vemos a igreja adorando ao Senhor, tá? O Espírito Santo deu poder a um homem chamado Pedro, que é tido na Bíblia como pedra, como rocha, um homem forte, de posições firmes, mas que teve altos e baixos. E aqui vemos Pedro pregando um sermão para tocar o coração dos seus irmãos judeus, né? É bom relembrar que Pedro não pregou em línguas estranhas, mas ele pregou em aramaico, uma língua que várias pessoas naquela época entendiam. E esse era o propósito do Espírito Santo, que todos entendessem a mensagem de salvação que o Evangelho estava propondo a todos os homens naquela época, tá? Pedro explica o ministério do Espírito Santo dentro da igreja naquela ocasião. Primeiramente, ele veio, versículo 2 e 3, nós lemos que o Espírito Santo veio, né, em três maneiras, assim, três sinais: fogo, língua, e também ele veio para encher os cristãos, para ministrarem, né, para pregarem o Evangelho como Deus queria que eles pregassem. O Espírito Santo batizou, primeiramente, os judeus, né? A mensagem de Pedro foi para os judeus. Tempos depois, em Atos capítulo 10, quando Cornélio se converte, ali o Evangelho é aberto aos gentios, né? E assim Deus junta judeu e gentio num só grupo, formando a igreja que nós temos hoje. Depois o Espírito Santo enche cada um para testemunhar e para servir ao Senhor. Sem o Espírito Santo, não seremos capazes de fazer o que nós fazemos, tá? E depois ele fala, tá? Ele fala a todos os presentes naquela época, né? A tal ponto deles acharem que eles estavam embriagados, mas não estavam embriagados, era o Espírito Santo falando a cada pessoa. Terceira experiência que aquela igreja experimentou, que ela testemunhava aos perdidos. Como eu falei, Pedro não pregou em língua estranha, mas no idioma que os seus irmãos entendessem a mensagem de Cristo. E nesse sermão, aquele Pedro que traiu a Cristo, aquele Pedro que tinha posições fortes, ele explica três coisas no seu sermão. Primeiramente, ele explica o que havia acontecido. Ora, os versículos 14 a 21 explica que o Espírito Santo foi derramado. E vejam bem que ali Pedro não está dizendo que o que houve lá em Joel se cumpriu no Pentecostes. Aquela passagem de Joel, lida no seu contexto, retrata Israel como nação sendo reservada para o dia do Senhor mais à frente. Mas o Espírito Santo moveu Pedro a usar aquilo como uma ilustração, ou uma aplicação para aquele momento. Ele dizia, o que está acontecendo hoje é aquilo que Joel falou para os judeus. Tá bom? Então, ele foi derramado e ali começou uma nova fase, uma nova era para o ser humano, para a humanidade, que era a igreja. Depois ele fala aqui como havia acontecido isso. Ora, o Senhor Jesus estava vivo, ele havia ressuscitado dentre os mortos. Embora havia uma corrente naquela época que dizia que os discípulos de Cristo roubaram o seu corpo. Mas Pedro mostra, por algumas provas, né, através de algumas provas, que realmente Cristo não foi roubado, seu corpo não foi roubado, ele havia sido ressurreto dentre os mortos pelo poder de Cristo.
E depois ele fala por que isso aconteceu. Para salvar exclusivamente os pecadores daquela época. E ele dá um sermão, né, nós vimos do versículo 36 ao 41, quando os seus irmãos ouvem o seu sermão, eles falam, né, que o seu coração foi compungido, ou seja, seus corações ficaram cheios de arrependimento verdadeiro, de um sentimento, né, de excesso, pesar pelo que eles fizeram. E disseram a Pedro: irmão, o que nós faremos agora? E Pedro fala que eles se arrependessem e cada um fosse salvo dos seus pecados. Então, a igreja no começo fez essa diferença entre o povo daquela época. A quarta experiência que me chama mais a atenção nesse texto é que a igreja começou ali a caminhar com o Espírito Santo. Tá? Os cristãos continuaram a usar o templo como lugar de reunião, mas também passaram a se encontrar em várias casas de vários irmãos novos convertidos, porque esses novos convertidos precisavam crescer, tá? Aprender mais da palavra para testemunhar de maneira eficaz àqueles que não conheciam a Cristo. Vale ressaltar agora que a igreja nunca é fechada. O templo, sim, o local de reunião, sim. 40 anos depois, Roma veio, atacou Jerusalém e destruiu o templo. Tá? Mas mesmo assim, os irmãos foram dispersos e continuaram se reunindo em casas e tal, até fundarem outras igrejas. Então, a igreja nunca fecha, o templo, sim. Algumas expressões interessantes no versículo 42, que eu queria destacar para os irmãos nessa noite. Lá Pedro fala que os irmãos perseveraram na doutrina e no partir do pão. Provavelmente é uma referência à ceia ou às refeições regulares que os irmãos faziam naquela época. E no final dessas refeições, eles paravam um pouquinho e relembravam do Senhor Jesus Cristo celebrando a sua última ceia. Tá? Provavelmente eram refeições que eles faziam entre eles mesmos. Tá? A outra expressão que eu gosto muito na Bíblia é comunhão. Comunhão não significa apenas estar junto. Tá? Não significa apenas estar juntos. Tá? Comunhão quer dizer ter em comum. Ter em comum. E isso nos faz lembrar a ideia de Atos capítulo 6. Tá? Que ali havia um repartimento, né? Um compartilhamento de bens materiais com quem precisava de alguma coisa. E a igreja aprendeu rapidinho a como ser diferente naquela época. E assim, dessa maneira, a igreja, versículo 47, caía na graça do povo. Tá? Dessa maneira, a igreja foi unificada, tá? Foi exaltada, multiplicada, dando testemunho a todos aqueles que se encontravam naquela época, né? E interessante, irmãos, que como é que nós vemos a igreja hoje? A igreja hoje, ela sempre foi, né, a noiva de Cristo. E no casamento, nós sabemos que a pessoa mais bonita, né, além do pastor, do noivo, é a própria noiva, né? É muito duro ver a mãe da noiva competir com a noiva, porque a mais bela, a mais bonita, a mais bem arrumada é a noiva. Não é isso mesmo? Então, Jesus Cristo está preparando a sua noiva para casar com ela. Com isso, quer dizer que a igreja, nos primeiros dias, tinha essa preocupação de viver uma vida singela, uma vida comum, a tal ponto de quem passasse por ela, olha assim, olha, você é cristão, você é diferente, a igreja é diferente de hoje, né? Diante dessa epidemia que estamos nesses últimos dias, nós já ouvimos muitas coisas que enfeiam
ou seja, denigrem a imagem da igreja de Cristo. Ela é a noiva dele, ele está enfeitando essa noiva para um dia casar-se com ela. E tem que estar muito bonita a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja tinha algumas coisas que viraram hábitos em sua vida. Diariamente, versículo 46, eles se encontravam. Diariamente eles ganhavam alma para Cristo. Diariamente, capítulo 6, versículo 1, eles cuidavam um dos outros. Diariamente, capítulo 16, versículo 5, cresciam em número. E diariamente, capítulo 17, versículo 11, eles examinavam as Escrituras. Por que isso? Porque a fé cristã, meus irmãos, é uma realidade real, uma realidade diária, melhor dizendo, tá? A ressurreição de Cristo é uma realidade diária. Temos que viver a vida da igreja todos os dias. A igreja não fecha, a igreja está sempre aberta, porque ela foi posta por Deus na terra para ser um diferencial na sociedade. Então, que nós entendamos o que é a diferença entre templo e igreja. Tá? E baseado nesse texto, eu quero dizer para os irmãos que a partir de hoje vamos trazer reflexões rápidas, tá? Nesse tema, para que entendamos o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja de Cristo. O que fazemos hoje, e muitas fazem hoje, igrejas batistas, pentecostais e outras denominações fazem, é tão somente dar testemunho daquilo que Cristo fez em suas vidas. Estamos prontos para servir, tá? De maneira eficaz a todos aqueles que precisarem da nossa ajuda. Amém? Vamos orar mais uma vez e assim encerrando essa parte, né, de reflexão. Obrigado, Pai eterno, por Tua palavra aberta e lida. Obrigado, Pai, pelo testemunho, pelo exemplo, Pai, que os nossos primeiros irmãos nos deram e que nós queremos seguir, Pai. Eles passaram, Pai, por perseguições mais ferrenhas do que nós passamos, provações, tentações difíceis, Pai, mas a igreja manteve-se em pé e sempre aberta ao público, Pai. Pai eterno, nessa noite eu te peço que o Senhor venha acalmar, Pai, os ânimos de tantos líderes que estão por aí na internet, Pai, divulgando outras coisas, Pai, que não é o Teu nome, Pai, o Teu testemunho, Pai. Nos ajude, Pai, a fazer diferença naquele local onde nós estamos, que o Senhor ajude outras igrejas sinceras, Pai, que estão abertas, Pai, para ajudar toda a sociedade, Pai. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido ainda os irmãos para a quarta-feira nós estudarmos no culto de oração. Eu creio que às 19 horas, depende da minha cinegrafista, né? O Salmo 37.